Encontrei a carta no corredor, um envelope branco dobrado com cuidado, escondido atrás da moldura de um quadro que minha mãe tinha pendurado há 20 anos. Eu a vi por acidente quando estava fechando a casa depois do funeral, e quando a abri, minhas mãos começaram a tremer. A letra era dela, inconfundível. Ramiro, escute bem o que vou te dizer. Eu te deixei US$ 2 milhões. Tudo está em seu nome, mas preciso que você faça algo muito importante. Não conte nada a Vanessa, nem a sua mãe, nem ao seu irmão. Diga a eles que eu só deixei dívidas, que não há nada. Confie em mim, filho. Em 6 horas você vai entender tudo. Fiquei paralisado naquele corredor. US$ 2 milhões. Minha mãe, que viveu toda a sua vida de maneira simples, que nunca teve um carro do ano, nem uma casa luxuosa, que remendava as roupas antes de comprar uma peça nova, havia deixado US$ 1 milhões. E a primeira coisa que me pedia era que eu os escondesse da minha esposa. Não entendi nada. Por que esconder isso de Vanessa? O que minha mãe sabia que eu não sabia? O que poderia acontecer em 6 horas que explicasse tudo? Fiquei olhando aquelas palavras até que as letras começaram a se mover diante dos meus olhos. Não de medo, de algo mais profundo, daquela sensação que aparece quando o mundo que você conhecia começa a se despedaçar sem que ninguém te avise. Guardei a carta no meu bolso, saí do corredor e quando entrei na sala e vi Vanessa sentada no sofá com sua mãe Clarissa e seu irmão Francisco, algo em mim mudou para sempre. Olhei para eles de outra maneira e o que vi gelou meu sangue. Minha mãe morreu numa terça-feira de manhã e eu havia passado as últimas semanas dormindo naquela cadeira desconfortável do hospital, segurando a mão dela cada vez que a dor a acordava no meio da noite. Ela me olhava com aqueles olhos cansados, mas cheios de algo que eu não conseguia decifrar, algo que parecia preocupação, não por ela, por mim. Agora eu começava a entender porque no dia em que ela morreu, Vanessa não estava no hospital. Ela me disse que tinha uma reunião importante, que não podia faltar, que eu a avisasse se algo mudasse. E eu, como sempre, disse a ela que estava tudo bem, que eu entendia, que não se preocupasse, mas não estava tudo bem. Eu estava sentado sozinho naquela sala branca, vendo como a respiração da minha mãe ficava cada vez mais lenta, mais espaçada, mais silenciosa. E no momento exato em que ela parou de respirar, a única coisa que ouvi foi o som do monitor e meus próprios pulmões, tentando não desabar. Liguei para Vanessa, ela atendeu no terceiro toque. Acabou, minha mãe se foi. Houve uma pausa, então ela disse: Ah, Ramiro, sinto muito, você está bem? Precisa que eu vá? Não sei por quê, mas algo na voz dela não soou como deveria soar. Não era dor, era outra coisa. Algo mais frio, algo calculado, algo que naquele momento preferi ignorar porque acabara de perder a pessoa mais importante da minha vida e não tinha forças para analisar mais nada. Disse a ela: Fique, eu cuido de tudo. E cuidei de tudo. Apenas os trâmites, os papéis, as ligações, o funeral. Tudo caiu sobre meus ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ninguém me perguntou se eu precisava de ajuda. Ninguém se ofereceu para me acompanhar a assinar os documentos. Ninguém esteve lá quando tive que identificar o corpo da minha mãe e conter as lágrimas para não desmoronar diante de um funcionário que nem sequer me olhava nos olhos. Vanessa chegou naquela noite com Clarissa e Francisco. Os três entraram no velório como se chegassem a uma reunião familiar qualquer. Claro, um abraço rápido e frio desses, que não significam nada. Francisco apertou minha mão, com aquele sorriso dele que eu nunca tinha gostado. Aquele sorriso que sempre parecia estar medindo algo, calculando algo, esperando o momento certo para tirar vantagem. Vanessa chorou sim, ou algo parecido com chorar. Mas o que mais me lembro daquela noite não são as lágrimas. É o que ouvi sem querer quando passei pelo corredor lateral do salão. Francisco e Clarissa estavam falando em voz baixa, muito próximos, quase colados à parede. Assim que me viram, se separaram, mas não antes que eu ouvisse o suficiente. É preciso saber quanto ela deixou antes que ele faça algo. Se é o que dizem, não podemos esperar muito tempo.
Parei por dentro. Por fora, continuei andando como se não tivesse ouvido nada, mas algo dentro de mim se tensionou de uma maneira que não desapareceu durante toda a noite. Uma tensão nova, uma tensão que se instalou justo onde antes morava a confiança. Quanto ela deixou? O que eles sabiam que eu não sabia? Como eles sabiam algo se eu mesmo não sabia nada? Minha mãe era uma mulher simples. Toda a sua vida ela trabalhou com disciplina, com ordem, com uma austeridade que eu sempre admirei. Nunca falou de dinheiro, nunca presumiu nada, nunca me deu nenhum sinal de que houvesse algo guardado, algo acumulado, algo esperando em silêncio todos esses anos. E, no entanto, lá estava aquele envelope branco com sua caligrafia inconfundível, milhões de dólares, e uma instrução que eu não entendia. Naquela noite, enquanto todos dormiam, sentei-me na cozinha da casa da minha mãe com a carta nas mãos e ali mais 3 vezes. Cada vez que chegava a parte de "em 6 horas você vai entender tudo", algo no meu peito apertava com força. O que aconteceria em 6 horas? O que minha mãe havia deixado preparado além do dinheiro? Por que 6 horas e não antes? Por que ela não me disse em vida? Olhei para o relógio. Eram 11 da noite. Decidi esperar. Mas enquanto esperava, comecei a lembrar de coisas, pequenas coisas que na época não me pareceram importantes e que agora retornavam com um peso diferente. Uma conversa que Vanessa teve ao telefone e desligou assim que me viu chegar. Uma vez que Francisco perguntou, quase sem querer, se minha mãe tinha propriedades registradas em seu nome, a maneira como Clarissa sempre desviava do assunto quando eu falava de planos, de futuro, do que queria construir junto com Vanessa, coisas pequenas, mas que juntas formavam algo que me custava encarar, algo que se parecia demais com uma armadilha, e eu havia estado dentro dela sem saber. Guardei a carta, apaguei a luz da cozinha, fiquei sentado na escuridão, ouvindo o silêncio daquela casa que já não teria dona, e fiz a mim mesmo a pergunta que mais medo me dava responder. Há quanto tempo Vanessa esperava por este momento? O relógio continuava correndo. Faltavam menos de 6 horas para entender tudo. O relógio marcava 11 horas e 42 minutos quando ouvi passos no corredor. Era Vanessa. Ela entrou na cozinha com aquele roupão azul claro que sempre usava em casa, o cabelo solto com cara de sono. Ela me olhou sentado na escuridão e franziu a testa com uma expressão que queria parecer ternura, mas que eu, pela primeira vez em anos, não conseguia interpretar como ternura. "O que você faz aqui sozinho, Ramiro? Venha dormir." "Não consigo dormir", eu disse. E era verdade, mas não pelo motivo que ela acreditava. Ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro, me deu um beijo na cabeça, tudo muito calculado, tudo muito em seu lugar. E eu sorri, assenti. Eu disse a ela que iria em um momento. Ela voltou para o quarto e eu fiquei ali com a carta dobrada dentro do meu bolso, que queimava no peito como uma brasa. Comecei a pensar em Ofélia. Minha mãe não era uma mulher de muitas palavras. Era das pessoas que observam, que escutam, que guardam, que processam tudo em silêncio e só falam quando tem algo importante a dizer. Desde o primeiro dia em que lhe apresentei Vanessa, minha mãe foi amável, correta, hospitaleira, mas nunca foi calorosa. E eu, que a conhecia melhor do que ninguém, sempre notei isso. Perguntei a ela uma vez, anos atrás, o que pensava de Vanessa. Ela me disse: "É muito bonita, filho. Nada mais." Naquele momento, não dei importância. Agora, sentado naquela cozinha escura, aquelas 3 palavras ressoavam em mim de uma maneira completamente diferente. Minha mãe nunca dizia algo sem intenção. Nunca. Cada palavra que saía de sua boca havia passado primeiro por um filtro longo e silencioso. E se a única coisa que disse da mulher com quem me casei foi "é muito bonita", era porque não encontrou mais nada a dizer ou porque preferiu não dizer. Levantei-me e caminhei devagar até o quarto onde eu havia dormido quando criança. Deitei-me sem fazer barulho e olhei para o teto durante horas. Às 6 da manhã o telefone tocou. Era o tabelião. Chamava-se Senhor Felipe, um homem mais velho, sério, de poucas palavras, que havia cuidado dos assuntos legais da minha mãe por mais de 15 anos. Ele me ligou com uma pontualidade que me fez pensar que tinha aquela ligação programada há tempos.
Bom dia, senhor Ramiro. Preciso que venha ao meu escritório hoje às 10 horas. É urgente. Há documentos que você precisa conhecer antes que passe mais tempo. Documentos sobre o quê? Perguntei, embora eu já soubesse a resposta. Sobre a herança de sua mãe. Ela foi muito específica com as instruções. Muito específica. Desliguei. Fiquei sentado na beira da cama. O coração batia forte, não de medo, mas de algo parecido com quando você está prestes a descobrir algo que vai mudar tudo o que acreditava saber. Tomei banho, vesti-me em silêncio, e quando saí para a sala de jantar, Vanessa, Clarissa e Francisco já estavam acordados, os três às 7 da manhã, na casa de uma mulher que acabara de morrer, tomando café como se fosse a própria cozinha deles. Francisco estava com o telefone na mão e o guardou assim que me viu aparecer. Vanessa me sorriu com aquele sorriso dela, que até ontem me parecia lindo. Você dormiu alguma coisa? Ela perguntou. Algo, eu disse. Sentei-me. Aceitei o café que Clarissa me estendeu e esperei porque sabia que não demorariam muito, que a pergunta que todos queriam fazer sairia sozinha, sem que ninguém pudesse contê-la por muito mais tempo. Foi Francisco o primeiro a lhe falar. "Hum. Ei, Ramiro, você já sabe algo do que sua mãe deixou? É preciso falar com algum tabelião, algo assim." Ele disse isso com aquele tom de sempre, casual, quase distraído, como se fosse uma pergunta sem importância que acabara de lhe ocorrer enquanto tomava café em uma quarta-feira qualquer. Mas seus olhos não eram casuais. Os olhos dele estavam muito atentos, atentos demais. Eu o olhei, tomei um gole de café e disse o que minha mãe havia me pedido para dizer. Ela não deixou nada, Francisco, apenas dívidas. Vou ter que ver como resolver isso nos próximos dias. Silêncio. Um silêncio que durou apenas 3 segundos, mas que pareceu 3 minutos. É claro que eles se entreolharam. Foi um olhar rápido, quase imperceptível, mas eu o vi. Eu o vi perfeitamente. E naquele olhar havia algo que não era condolência, não era surpresa, era decepção. Uma decepção que eles tentaram disfarçar imediatamente com expressões neutras, com acenos de cabeça, com frases de apoio que soaram vazias e forçadas. Ah, que pena, disse Clarissa. Essas coisas são sempre complicadas. Se precisar de ajuda com isso, estamos aqui, acrescentou Francisco. Vanessa não disse nada, ficou olhando para a xícara de café dela, e isso me pareceu mais revelador do que qualquer palavra. Eu me desculpei. Disse que tinha que sair para resolver algumas coisas. Não mencionei o tabelião, não mencionei nada. Eu me despedi com normalidade, com calma, com a mesma expressão tranquila que tive a manhã toda. Mas por dentro, algo havia mudado. Aquele olhar entre Francisco e Clarissa havia mudado tudo. Cheguei ao escritório de Senhor Felipe às 10 horas em ponto. Era um lugar pequeno, organizado, com cheiro de papel velho e madeira envernizada. Ele me recebeu de pé, apertou minha mão com firmeza e me pediu para sentar. Sobre a mesa havia uma pasta grossa, e em cima da pasta outro envelope maior do que o que eu havia encontrado no corredor, com meu nome escrito com a mesma letra de minha mãe. Sua mãe deixou instruções muito precisas, disse Senhor Felipe, ajeitando os óculos. Este envelope deveria ser entregue a você exatamente 6 horas depois de você encontrar o primeiro. Ela calculou os tempos com muito cuidado, Senhor Ramiro. Com muito cuidado. Fiquei olhando para o envelope sem tocá-lo. Há quanto tempo ela estava planejando isso? Perguntei. Senhor Felipe fez uma breve pausa. Ele me olhou com uma expressão que misturava respeito e algo parecido com tristeza. Mais de 2 anos, ele disse. 2 anos. Minha mãe estava há 2 anos preparando algo que eu nem sequer sabia que existia. 2 anos guardando um segredo que tinha a ver com minha esposa, com minha vida, com um dinheiro que eu nunca suspeitei que existisse. 2 anos me olhando nos olhos toda vez que eu a visitava, servindo-me café, perguntando como eu estava, sem me dizer nada, sem soltar uma única palavra de tudo o que sabia. Estendi a mão, peguei o envelope, abri-o devagar e, quando comecei a ler, entendi por que minha mãe havia esperado tanto para me dizer a verdade. Porque a verdade era pior do que eu imaginava, muito pior. A carta era longa,
Minha mãe não era mulher de muitas palavras quando falava, mas quando escrevia era diferente. Cada frase era construída com uma precisão que me lembrou que, por trás daquela mulher simples que remendava roupas e servia café, havia uma mente da qual nada escapava, absolutamente nada. Comecei a ler. Ramiro, filho, se você está lendo isso, é porque já se passaram as 6 horas e você já sabe que o dinheiro existe. Agora preciso que você saiba por que te pedi para escondê-lo. Não te disse em vida porque sabia que você não acreditaria em mim. Você era bom demais com ela, cego demais. E isso não é um defeito seu, filho. É que o amor faz isso. Ele te cega justamente onde você mais precisa ver. Tive que parar. Respirei fundo. Continuei lendo. Há 2 anos e 3 meses, em uma quinta-feira à tarde, Vanessa veio me visitar sozinha, sem te avisar. Ela me disse que queria conversar comigo de mulher para mulher. Ela se sentou naquela mesma cadeira onde você sempre se senta e me perguntou, muito tranquila, se eu tinha bens ou economias em meu nome. Eu disse a ela que não sabia do que ela estava falando. Então ela me disse algo que eu não esqueci nem por um único dia. Desde então, levantei os olhos do papel. Senhor Felipe estava olhando para a janela em silêncio, como se já soubesse o conteúdo daquela carta e tivesse decidido me dar espaço para processá-la. Apenas voltei ao papel. Ela me disse: Ofélia, você já está idosa. Essas coisas precisam ser conversadas com antecedência. Se a senhora tem algo guardado, o melhor é que coloque em nome dos dois, de Ramiro e meu, para que quando a senhora faltar não haja problemas. E ela sorriu enquanto me dizia isso. Filho, ela sorriu como se estivesse me fazendo um favor. Senti que o ar me faltava. Vanessa havia ido falar com minha mãe sozinha, sem me dizer nada, para perguntar sobre o dinheiro dela. 2 anos antes de ela morrer, quando minha mãe ainda estava relativamente bem, quando o diagnóstico mal começava, quando ninguém sabia com certeza quanto tempo lhe restava. Continuei lendo e cada linha era pior que a anterior. Depois daquela visita, comecei a observar. Pedi ajuda ao Senhor Felipe para verificar algumas coisas e encontramos algo que me partiu o coração. Ramiro, descobrimos que, 3 meses antes daquela visita, Vanessa havia consultado um advogado especialista em divórcios, não uma vez, mas 3 vezes. E nessas consultas, ela perguntou especificamente como funcionava a divisão de bens quando um dos cônjuges recebia uma herança durante o casamento. O papel tremia em minhas mãos. Não era frio. Era meu corpo reagindo a algo que minha mente ainda se recusava a aceitar completamente. Vanessa havia consultado um advogado de divórcios 3 meses antes de ir perguntar à minha mãe quanto dinheiro ela tinha. 3 meses antes, o que significava que o plano não havia nascido de uma conversa nem de um momento de ambição repentina. Era algo que ela vinha construindo com calma, com paciência, com uma frieza que não se encaixava em nenhuma das imagens que eu tinha da minha esposa. Continuei lendo. Filho, sua esposa está há tempos planejando pedir o divórcio, mas não qualquer divórcio. Ela está esperando o momento exato, o momento em que haja dinheiro suficiente para levar a metade. E Francisco sabe de tudo. Foi ele quem a conectou com o advogado. Foi ele quem lhe disse que, se esperassem que eu morresse e você herdasse algo significativo, poderiam agir rápido antes que você movesse o dinheiro ou o protegesse de alguma forma. Francisco, o irmão de Vanessa, aquele que sempre tinha aquele sorriso calculista, aquele que naquela mesma manhã havia me perguntado, tomando café na cozinha da minha mãe morta, se havia algo a herdar. Fechei os olhos por um momento. Lembrei-me de todas as vezes que Francisco havia estado em nossa casa. Cada jantar, cada reunião familiar, cada momento em que ele havia se aproximado demais das conversas sobre dinheiro, sobre propriedades, sobre o futuro. Lembrei-me de como Vanessa sempre o defendia quando eu insinuava que não gostava dele. É meu irmão, Ramiro. Ele é assim. Não o interprete mal. Eu não o interpretava mal. Eu o lia perfeitamente, só que não queria acreditar. Continuei com a carta. Por isso fiz o que fiz, filho. Movi tudo, com a ajuda de Senhor Felipe. Reorganizei meus bens durante estes 2 anos.
Vendi a propriedade do norte que você não conhecia. Liquidei os fundos que tinha no banco e converti tudo em algo que está completamente fora do alcance de qualquer processo de divórcio. Seu nome está em uma estrutura legal que, senhor, Felipe vai te explicar hoje. Vanessa não pode tocar nem um único dólar, nem ela, nem seu irmão, nem ninguém. Levantei os olhos para senhor Felipe. Ele me olhava agora com aquela expressão séria e tranquila de quem guardou um segredo pesado por muito tempo e finalmente pode soltá-lo. Você sabia de tudo isso? Perguntei. Sua mãe me contratou 2 anos atrás para protegê-lo, ele disse. Fizemos tudo dentro da lei. Tudo está documentado. Tudo está blindado. 2 anos. Minha mãe estava há 2 anos enfrentando uma doença que a estava consumindo por dentro. E em vez de gastar sua energia no medo ou na dor, ela a havia gasto em me proteger, em construir em silêncio uma muralha legal em torno do que queria me deixar, em garantir que quando ela não estivesse mais lá, ninguém pudesse tirar o que era meu. Continuei lendo a carta, faltava pouco. Há mais uma coisa, Ramiro, e preciso que você a leia com calma. Na pasta que o senhor Felipe tem, você vai encontrar uma gravação. É do telefone de Francisco. Não vou te explicar como a conseguimos, porque isso não importa agora. O que importa é o que ela diz. Ouça-a e depois decida o que você quer fazer. Mas decida o que decidir, quero que saiba de algo. Você merece alguém que te ame por quem você é, não pelo que você pode dar. Nunca se esqueça. Com todo o meu amor, mãe. Dobrei a carta, coloquei-a sobre a escrivaninha com cuidado, como se fosse algo frágil, como se dobrá-la muito forte pudesse quebrar algo mais que o papel. Senhor Felipe abriu a pasta, tirou-se um pequeno telefone, um daqueles gravadores de voz que quase ninguém mais usa. Ele o colocou à minha frente. Quando quiser, ele disse. Pressionei o botão e a voz de Francisco preencheu aquele pequeno e silencioso escritório, como se ele estivesse sentado ali mesmo, do outro lado da escrivaninha. Eu sei que é muito esperar, Vani, mas pense bem. Se fizermos isso antes da hora, ficamos sem nada. Temos que esperar a velha morrer, que ele herde, que o dinheiro esteja na conta dele. É aí que você pede o divórcio. Metade para você, metade para nós. O advogado diz que se fizermos direito, ele não pode fazer nada. E então a voz de Vanessa, tranquila, segura, sem hesitar nem por um segundo. Sim, você tem razão. Temos que esperar. Desliguei o gravador. Fiquei em silêncio por um tempo que não soube medir. Senhor Felipe não disse nada, apenas esperou, porque havia coisas que não podiam ser apressadas, coisas que precisavam de seu próprio tempo para se assentar, para se tornarem reais, para deixar de parecer um pesadelo e se transformar em algo que se pudesse encarar de frente. Vanessa estava esperando, esperando que minha mãe morresse, esperando que eu herdasse, esperando o momento exato para destruir 12 anos de casamento e levar a metade de tudo. E eu, durante todo esse tempo, havia dormido ao lado dela sem saber de nada. Olhei pela janela do escritório de senhor Felipe. Lá fora, o mundo continuava o mesmo. O sol, a rua, as pessoas caminhando, tudo normal, tudo tranquilo, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado e o que aconteceria a seguir dependia unicamente de mim. Saí do escritório de senhor Felipe com a pasta debaixo do braço e o telefone gravador no bolso do paletó. O sol da manhã bateu no meu rosto como se o mundo não tivesse ideia do que acabara de acontecer dentro daquele edifício. As pessoas caminhavam, os carros passavam. Um mister vendia jornais na esquina. Tudo absolutamente normal. Tudo absolutamente alheio ao que eu carregava naquele momento. Sentei-me em um banco do parque que ficava a meio quarteirão. Precisava pensar, não com raiva, não com desespero. Precisava pensar com a mesma clareza fria com que minha mãe havia pensado durante 2 anos, enquanto construía em silêncio a proteção que agora tinha em minhas mãos. Se ela havia conseguido fazer isso doente, com o corpo falhando, com o tempo sendo contado em meses e não em anos, eu podia fazer isso agora. Podia pensar, podia planejar, podia agir. Mas primeiro precisava entender exatamente o que tinha.
Abri a pasta. Sr. Felipe havia organizado tudo com uma precisão que explicava por que minha mãe o havia escolhido e não a qualquer outro. Havia documentos da transferência de bens, os registros das propriedades vendidas, os extratos das contas dos fundos liquidados e, no final, uma folha com papel timbrado legal, que explicava a estrutura em que o dinheiro estava depositado, ou em um fundo fiduciário em meu nome exclusivo, com cláusulas específicas que o blindavam contra qualquer processo de divórcio, ação civil ou reclamação de terceiros. Minha mãe não só havia movimentado o dinheiro, como havia construído uma fortaleza legal ao redor dele com a ajuda de Sr. Felipe, e o havia feito com tanta antecedência que nenhum advogado de Vanessa poderia argumentar que foi feito em prejuízo do casamento. Era brilhante. Era exatamente o que Vanessa e Francisco não esperavam encontrar. Eles esperavam dinheiro fácil, uma herança direta, sem estruturas, sem proteções, depositada em uma conta simples que qualquer juiz de família pudesse dividir em dois, com uma assinatura. Esperavam que eu fosse o mesmo Ramiro de sempre, aquele que não pergunta, que não analisa, que confia demais e age tarde demais. Não sabiam que minha mãe havia me dado algo mais que dinheiro. Havia me dado tempo e vantagem. Guardei os documentos, fechei a pasta e comecei a construir na minha cabeça o que faria a seguir. A primeira coisa que entendi é que não podia reagir de imediato. Não podia chegar à casa da minha mãe, onde Vanessa, Clarissa e Francisco continuavam instalados como se fosse deles, e explodir. Não podia mostrar que sabia. Não podia deixar que vissem no meu rosto o que havia descoberto naquela manhã, porque no momento em que soubessem, mudariam de estratégia, e eu precisava que continuassem agindo de acordo com o plano que já tinham. Precisava que continuassem confiantes. Precisava que continuassem acreditando que eu era o Ramiro que não sabia de nada. A segunda coisa que entendi é que tinha que me mover rápido, mas sem que fosse notado. Liguei para o Sr. Felipe do Banco do Parque. "O que preciso fazer para que tudo fique completamente fechado do meu lado?" perguntei. "Já está quase tudo feito", ele disse. "Só preciso que assine 3 documentos hoje. Posso tê-los prontos esta tarde. E há mais uma coisa, que sua mãe deixou instruções para entregar pessoalmente, mas quis que fosse você quem decidisse o momento." "Que coisa?" "Uma segunda gravação mais recente de apenas 3 semanas atrás." 3 semanas. 3 semanas antes de morrer. Minha mãe ainda estava coletando informações. Ainda estava trabalhando. Ainda estava me protegendo de uma cama de hospital com o corpo cheio de medicamentos e a mente mais lúcida do que nunca. "Guarde-a para esta tarde", eu disse. "Vou para casa e volto." Desliguei, levantei-me do banco e caminhei de volta para a casa da minha mãe, com um passo diferente do que havia tido em dias. Não era raiva, não era vingança. Era algo mais sereno e mais perigoso que as duas coisas juntas. Era clareza. Quando cheguei, os 3 ainda estavam lá. Vanessa estava arrumando algumas coisas na sala, dobrando cobertores, ajeitando almofadas, fazendo aquele tipo de movimentos que parecem úteis, mas que na verdade são uma forma de estar presente sem que ninguém possa te pedir para ir embora. Clarissa estava na cozinha preparando algo que cheirava a arroz e a condescendência. Francisco estava no quintal falando ao telefone em voz baixa. Assim que me viu chegar, Francisco desligou. "Como foi?" perguntou com aquela casualidade ensaiada que já não me enganava. "Bem", eu disse. "Trâmites de rotina, nada importante." Entrei na casa, Vanessa se aproximou, tocou meu braço. "Você está bem? Parece cansado?" "Estou bem", eu disse, e sorri para ela. Sorri para ela da mesma maneira que ela havia sorrido para mim durante 2 anos enquanto esperava que minha mãe morresse. Fui para o quarto, sentei-me na cama e fiquei ali por vários minutos, olhando para a parede, organizando tudo em minha mente como se fosse um mapa. Cada pessoa, cada movimento, cada coisa que eu precisava fazer e em que ordem fazê-la. Minha mãe havia deixado tudo preparado. Eu só precisava executar, mas havia algo que ainda me pesava, algo que a carta, os documentos e a gravação não podiam resolver completamente. E era a pergunta que não tinha a ver com o dinheiro, nem com os advogados, nem com os planos. Era a pergunta que tinha a ver com 12 anos. Quando tudo havia começado? Quando Vanessa havia parado de me amar?
Se é que alguma vez me amou e havia começado a calcular, foi desde o princípio? Foi gradual? Houve um momento específico em que algo nela mudou e eu não vi? Ou simplesmente nunca estive vendo? Eu não tinha resposta e provavelmente nunca a teria, porque esse era o tipo de pergunta que ninguém responde com honestidade quando já não tem nada a ganhar sendo honesto. Levantei-me, fui ao banheiro, lavei o rosto com água fria. Olhei-me no espelho por um longo momento. Eu tinha 46 anos. Acabara de perder minha mãe. Acabara de descobrir que minha esposa passara anos planejando destruir minha vida no momento mais vulnerável. E tinha em minhas mãos 2 milhões de dólares, uma gravação comprometedora e um plano legal blindado que minha mãe havia construído com seu último suspiro. Não era o momento de desmoronar, era o momento de agir. Naquela tarde, enquanto Vanessa dormia a sesta e Clarissa assistia televisão e Francisco saía com o pretexto de comprar algo, eu voltei ao escritório do Senhor Felipe. Assinei os 3 documentos, assinei-os com uma calma que me surpreendeu, e depois pedi a segunda gravação. Era um arquivo de áudio. Senhor Felipe o reproduziu de seu computador. A voz era de Francisco. Ele falava com alguém que eu não reconhecia a princípio, até que ouvi o nome do advogado de divórcios. Francisco estava coordenando os prazos. Ele dizia que calculavam que eu levaria entre 2 e 4 semanas para conhecer o estado real da herança, que nesse tempo Vanessa manteria tudo normal, sem levantar suspeitas, e que assim que confirmassem que o dinheiro estava disponível, apresentariam a ação de divórcio de forma surpreendente em uma sexta-feira à tarde, para que eu não tivesse tempo de reagir antes do fim de semana. Uma sexta-feira à tarde, eles haviam pensado até no dia da semana. Saí do escritório do Senhor Felipe com algo que não esperava sentir naquele momento. Gratidão. Gratidão por uma mulher que, de uma cama de hospital, com o corpo cansado e o tempo escorrendo, havia pensado em cada detalhe para proteger seu filho, que não me havia dito nada em vida, não porque não confiasse em mim, mas porque me conhecia muito bem. Sabia que, se me contasse, eu teria confrontado Vanessa imediatamente, sem provas suficientes, sem estrutura legal, sem nada que me protegesse. Minha mãe me havia salvado de mim mesmo, e agora cabia a mim não desperdiçar o que ela havia construído. Naquela noite, de volta à casa, sentei-me para jantar com os 3, Vanessa, Clarissa, Francisco. Olhei nos olhos de cada um, conversei, ri em algum momento, comi, e em nenhum momento, nem um único, deixei transparecer o que sabia, porque o que viria a seguir exigia que eles continuassem exatamente onde estavam, confiantes, impacientes, convencidos de que o Ramiro que tinham à frente não sabia de nada. A armadilha já estava pronta, só faltava que eles dessem o primeiro passo. E eu sabia, com uma certeza que nunca havia sentido antes, que não demorariam muito. Passaram-se 3 dias. 3 dias de normalidade perfeitamente encenada. 3 dias de cafés da manhã juntos, de conversas vazias, de noites em frente à televisão com Vanessa recostada em meu ombro, como se nada tivesse mudado. 3 dias de sorrisos, que me custavam mais do que qualquer um poderia imaginar, mas que eu mantinha com uma firmeza que me surpreendia. Minha mãe me havia ensinado a esperar e eu estava aprendendo a já fazê-lo. Francisco ficou na casa com o pretexto de ajudar com os trâmites do luto. Clarissa cozinhava, arrumava, movia-se pelos cômodos com uma familiaridade que ninguém nunca lhe havia dado, mas que ninguém questionava, porque todos estávamos em um período em que as coisas estranhas parecem normais e ninguém tem energia para apontá-las. Eu os observava os 3, e a cada dia que passava notava algo diferente, uma impaciência que ia crescendo sob a superfície tranquila que tentavam mostrar. Francisco verificava seu telefone com uma frequência que aumentava a cada hora. Clarissa fazia perguntas que pareciam inocentes, mas que sempre terminavam girando para o mesmo tema. Vanessa, que normalmente era a mais controlada dos 3, começou a ter pequenos momentos de tensão que lhe escapavam sem querer. No quarto dia, tudo mudou. Foi uma tarde. Eu estava no pátio, sentado com um café, revisando alguns papéis sem importância, quando ouvi uma conversa em voz baixa começar lá dentro. Fiquei imóvel. Apurei o ouvido.
Eram Francisco e Vanessa. Não podemos esperar mais, Vani. Já se passaram quase 4 dias. Se o dinheiro estiver lá, ele vai movê-lo logo. Precisamos agir. Ainda não sabemos se há dinheiro. Ele disse que só deixou dívidas. E você acredita nele? Ramiro nem sabe o que tem. Nunca soube. A mãe dele cuidava de tudo sozinha e ele nunca perguntou nada. Se há algo, está lá. Só precisamos encontrar. Silêncio breve. Depois Vanessa e o advogado. Pronto. Só precisamos da confirmação de que há algo que vale a pena. Me dê mais 2 dias e eu me encarrego de confirmar. Como? Tenho meus métodos. Entrei na casa como se não tivesse ouvido nada. Servi-me de mais café. Cumprimentei os dois com naturalidade e fui para o quarto ligar para Sr. Felipe. Comece a se mover, eu disse. Quando você quer que hajamos? Ainda não, mas preciso que esteja pronto para quando eu disser. E preciso de mais uma coisa. Expliquei o que precisava. Sr. Felipe ouviu em silêncio, fez algumas perguntas e, no final, disse que poderia ter tudo pronto em 24 horas. Perfeito. No dia seguinte, Francisco me procurou. Me encontrou na sala lendo e sentou-se à minha frente com aquela atitude dele, de homem que acredita saber lidar com conversas difíceis. Ele se recostou na poltrona, cruzou as pernas e começou com o tom casual de sempre. Olhe, Ramiro, queria conversar com você sobre algo como cunhado, como alguém que te aprecia. Levantei os olhos do livro, olhei para ele. Claro, eu disse, diga. Olhe, estas situações de herança às vezes são complicadas. Há pessoas que se aproveitam, tabeliães, que não são totalmente honestos, esse tipo de coisa. Eu conheço alguém, um advogado de confiança, que poderia te ajudar a revisar tudo o que sua mãe deixou sem custo, apenas para garantir que você esteja protegido. Eu disse devagar, mastigando cada palavra para ter certeza de que a entendia bem. Ele estava me oferecendo o próprio advogado dele, o mesmo advogado que vinha coordenando o divórcio com ele havia meses. Ele estava me oferecendo com a cara mais inocente do mundo, como se fosse um favor desinteressado de um cunhado preocupado. Respirei, sorri. Que gentil, Francisco, de verdade. Mas eu já tenho o Sr. Felipe, que cuidava dos assuntos da minha mãe há anos. Não acho que precise de mais ninguém. Algo em sua expressão mudou, apenas por um instante. Depois, o sorriso voltou. Claro, claro. Só queria me oferecer, qualquer coisa me diga. Ele se levantou, foi embora e eu voltei ao livro sem mudar uma única linha da minha expressão. Naquela noite, Vanessa estava mais carinhosa que o normal. Ela me preparou uma infusão que eu não havia pedido. Sentou-se ao meu lado, mais perto do que o habitual. Perguntou como eu me sentia, como estava processando a perda, se precisava conversar. Tudo muito terno, tudo muito bem executado. E enquanto ela falava, eu pensava na gravação, na voz dela dizendo: Sim, você tem razão. É preciso esperar com aquela calma que agora eu entendia perfeitamente. Não era a calma de uma mulher tranquila, era a calma de uma mulher que tem um plano. Estou bem, eu disse. Obrigado por estar aqui. Ela me deu um beijo na bochecha, apagou a lâmpada dela e em 5 minutos estava dormindo. Eu fiquei olhando para o teto por horas. No dia seguinte, Sr. Felipe me ligou. Está pronto, ele disse. Quando quiser. Era o momento. Naquela manhã, durante o café da manhã, fiz algo que não havia feito nos dias anteriores. Soltei informações, não todas, apenas um fio, o suficiente para ver para onde eles corriam. Eu disse, enquanto passava manteiga em um pão com o tom mais desinteressado que pude encontrar. Olhem, Sr. Felipe me ligou ontem. Parece que minha mãe tinha algumas coisas, sim. Não muito, mas algo. Vou ter que ir assinar uns papéis esta semana. Silêncio. Um silêncio que durou exatamente 2 segundos. Depois, Francisco assim. Que tipo de coisas? Não sei bem ainda, algo de uma conta, eu acho. Sr. Felipe não me deu muitos detalhes por telefone. Clarissa serviu-se de mais café sem dizer nada, mas vi como a mão dela apertou a xícara um pouco mais forte que o normal. Vanessa me olhou. Quer que eu te acompanhe? Não é necessário, eu disse. São coisas de trâmite. Mesmo assim, posso ir para te apoiar. Sorri. Estou bem, meu amor, não se preocupe.
A conversa continuou. Falamos de outras coisas, mas eu senti com uma clareza que já não me surpreendia como o ambiente naquela mesa havia mudado, como se alguém tivesse aumentado a temperatura do cômodo apenas alguns graus. Não o suficiente para que fosse óbvio, mas o bastante para que quem soubesse o que procurar notasse perfeitamente. Naquela tarde, saí sozinho. Não fui ver Senhor Felipe. Fui caminhar, pensar, me preparar para o que estava por vir, porque o que estava por vir era a parte mais delicada de tudo, a parte em que eu tinha que deixar de ser o observador e me tornar o condutor, onde eu tinha que liberar a informação certa no momento certo, da maneira certa, para que eles tomassem as decisões que eu precisava que tomassem. Minha mãe havia planejado tudo até certo ponto. O resto dependia de mim. Quando voltei para casa, Francisco estava no quintal falando ao telefone. Ele me viu chegar e desligou a ligação. Rápido demais. Tudo bem? Perguntei. Sim, sim, falando com um amigo. Assenti. Entrei. Naquela noite, antes de dormir, revisei pela última vez todos os documentos, o fideicomisso, as cláusulas, a gravação. Tudo em ordem, tudo blindado, tudo pronto. Eu tinha um movimento a fazer. E esse movimento tinha que ser perfeito porque seria ele que desencadearia todo o resto. Seria ele que faria Francisco e Vanessa saírem de suas posições de espera e se lançarem ao ataque. E quando o fizessem, quando dessem esse passo que estavam planejando há meses, eles se deparariam com algo que não esperavam. Eles se deparariam com que a armadilha não era a que eles haviam construído, era a que minha mãe havia construído para eles. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, soltei o segundo fio. Eu disse, com a mesma calma de sempre, sem levantar os olhos do café. Senhor Felipe me confirmou esta manhã. Ao que parece, o valor é significativo. Vou precisar tomar algumas decisões importantes esta semana sobre como gerenciá-lo. Desta vez o silêncio foi mais longo. Desta vez, Clarissa não conseguiu disfarçar completamente. Ela limpou a boca com o guardanapo, embora não tivesse comido nada. Francisco assentiu devagar demais, como alguém que está processando informações importantes, enquanto finge que não se importa. E Vanessa, minha esposa de 12 anos, a mulher que naquela mesma noite havia me dado um beijo na bochecha antes de dormir, me olhou com olhos que naquele instante não tinham nada de amor. Tinham cálculo apenas um segundo. Depois, a expressão de sempre voltou. Mas aquele segundo foi suficiente porque naquele segundo eu entendi algo que minha mãe já sabia há 2 anos, que nunca havia me amado e que o que viria a seguir não era uma vingança, era simplesmente justiça. Naquela tarde, recebi a ligação que estava esperando, não de Senhor Felipe, não de ninguém relacionado aos documentos ou ao fideicomisso. Foi uma ligação de um número que eu não reconheci, e quando atendi, do outro lado havia um homem com voz pausada e profissional que se identificou como o Sr. Cláudio Herrera, advogado especialista em direito familiar. Ele me disse que ligava em nome da minha esposa. Ele me disse que Vanessa havia iniciado um processo de divórcio. Ele me disse isso com aquela frieza clínica que os advogados têm quando entregam notícias que sabem que vão destruir alguém, como se a distância profissional os isentasse da responsabilidade do que estão dizendo. Ele explicou que havia documentos a assinar, que haveria uma audiência inicial nos próximos dias, que era recomendável que eu procurasse representação legal o mais rápido possível. Desliguei. Fiquei parado no corredor da casa da minha mãe com o telefone na mão. Respirei uma, duas, três vezes e então fiz algo que provavelmente o Sr. Cláudio Herrera não esperava que fizesse o homem a quem ele acabara de notificar de um divórcio surpresa. Sorri. Não porque me alegrasse, não porque não doesse, porque doía. Claro que doía. 12 anos não desaparecem com uma ligação telefônica. Mesmo que você tenha passado os últimos dias descobrindo que esses 12 anos não foram o que você acreditava. A dor era real, mas por baixo da dor havia algo mais sólido. Algo que minha mãe havia colocado ali com cada documento assinado, com cada decisão tomada em silêncio, com cada dia que continuou me protegendo. Embora o corpo já não lhe respondesse como antes, eu estava pronto. Entrei na sala, Vanessa estava sentada no sofá. Clarissa estava ao lado dela.
Francisco estava de pé junto à janela. Os três me olharam quando entrei e em seus rostos havia algo que reconheci de imediato, porque eu havia visto no rosto de Francisco desde o primeiro dia. A segurança de quem acredita que já venceu. Vanessa falou primeiro. Ramiro, preciso que conversemos. Eu já sei, eu disse. Sentei-me em frente a eles, tranquilo, as mãos sobre os joelhos. Seu advogado me ligou. Algo em sua expressão hesitou. Ela não esperava que eu dissesse aquilo assim, sem drama, sem gritos, sem o desmoronamento que claramente haviam antecipado. Não, então, você já sabe o que está acontecendo, ela disse. Sim, eu disse. E me parece bem que façamos isso com ordem. Essas coisas são mais fáceis quando todos agem de maneira civilizada. Francisco mudou o peso de um pé para o outro. Cruzou os braços. Vanessa me olhou com uma expressão que misturava alívio e algo de suspeita, como se minha calma lhe parecesse estranha, mas preferisse não questioná-la ainda. Ficamos felizes que você esteja encarando assim, disse Francisco, incapaz de ficar calado. Essas coisas acontecem. Não precisa ser um conflito. Olhei para ele e não disse nada. Não precisa ser. Houve um breve silêncio. Então Vanessa disse o que eu sabia que ela diria desde que eu havia soltado a segunda pista naquela manhã no café da manhã. Ramiro, o advogado vai precisar de informações sobre a herança da sua mãe, sobre o que ela deixou. É parte do processo legal. É normal que tudo seja declarado durante um divórcio. Lá estava, depois de dias de perguntas indiretas, de conversas em voz baixa, de Francisco me oferecendo seu advogado de confiança, de Clarissa apertando a xícara de café, de olhares calculados, disfarçados de condolência, a pergunta real finalmente havia saído, sem rodeios, sem disfarces, direta e limpa como uma faca sobre a mesa. Queriam saber quanto eu havia herdado, para levar a metade. Olhei para os três, um por um, com uma calma que sentia em cada músculo do corpo. Claro, eu disse. Vou falar com o Sr. Felipe para que prepare toda a documentação. Que seu advogado se coordene com ele diretamente. Vanessa assentiu. Francisco assentiu. Clarissa cruzou os braços e nesse momento, exatamente nesse momento, soltei o primeiro anzol real. Embora, eu disse, como se fosse um pensamento que acabara de me ocorrer. Há algumas coisas que, senhor, Felipe me explicou que são um pouco complicadas de entender. Estruturas legais, fideicomissos, esse tipo de coisa. Não sei se seu advogado está familiarizado com esse tipo de instrumentos. Francisco se tensionou. Vi isso por apenas um segundo, mas vi. Fideicomissos, ele repetiu com um tom que tentava ser casual e não conseguia totalmente. Sim, eu disse. Ao que parece, minha mãe tinha algumas coisas organizadas dessa maneira. Senhor Felipe está me explicando aos poucos. Ainda não entendo bem tudo. Mentira, eu entendia perfeitamente tudo, mas eles não precisavam saber disso ainda. Francisco e Vanessa se entreolharam. Foi um olhar rápido, desses que os cúmplices trocam quando recebem uma informação que muda os cálculos, mas não querem que o outro perceba. Clarissa mantinha o rosto neutro, mas suas mãos se moveram sobre o colo de uma maneira que denunciava o que seu rosto tentava ocultar. Bem, disse Vanessa, recuperando o controle. O importante é que tudo fique claro para os dois. Completamente de acordo, eu disse. Levantei-me, disse a eles que ia fazer algumas ligações. Saí para o pátio e assim que fiquei sozinho, liguei para Senhor Felipe. Já começou, eu disse a ele. Eles apresentaram a queixa. Sim, esta tarde. O advogado se chama Cláudio Herrera. Eu o conheço, disse Senhor Felipe. E em sua voz havia algo que não era surpresa. É o mesmo que esteve consultando Francisco há meses. Claro que era. Estamos prontos para quando pedirem a informação? Perguntei. Tudo pronto. Quando Mr. Herrera solicitar a documentação, vou entregar a ele exatamente o que sua mãe instruiu, nem mais nem menos. E as cláusulas do fideicomisso, blindadas, revisadas por 3 advogados distintos. Não há argumento legal que possa tocá-las. Desliguei. A última noite que os três passaram naquela casa, o jantar foi estranho. Havia algo diferente no ar.
uma energia que não era exatamente tensão, mas que também não era conforto, como quando uma tempestade ainda não chega. Mas o céu já mudou de cor e todos sabem, embora ninguém diga. Francisco falou mais do que o normal. Fazia piadas, contava anedotas, preenchia os silêncios com uma energia forçada que denunciava exatamente o contrário do que queria mostrar. Clarissa comeu pouco e falou menos. E Vanessa, minha esposa de 12 anos, a mulher que no dia seguinte estaria sentada do outro lado de uma mesa legal, tentando ficar com a metade do que minha mãe havia passado décadas construindo, me serviu água 2 vezes sem que eu pedisse. Detalhes. Os culpados sempre se denunciam nos detalhes. 2 dias depois, no escritório de Sr. Cláudio Herrera, todos se sentaram à mesa. Vanessa e seu advogado de um lado, Sr. Felipe Miel do outro, Francisco e Clarissa na sala de espera, porque legalmente não tinham nada para fazer ali, mas haviam insistido em acompanhar Vanessa e ninguém conseguiu tirá-los. Mister Herrera era um homem de uns 50 anos, terno cinza, gravata azul, rosto de homem acostumado a vencer. Abriu a sessão com aquele tom de autoridade tranquila que os advogados que acreditam controlar a sala usam. Vamos proceder com a declaração de bens, ele disse. Precisamos de um inventário completo da herança recebida por Sr. Ramiro. Valores, contas, propriedades, qualquer ativo relevante. Sr. Felipe assentiu, abriu sua pasta com a mesma calma de sempre, tirou os documentos, colocou-os sobre a mesa. Mister Herrera os pegou, começou a lê-los e, enquanto lia, algo em seu rosto começou a mudar. Primeiro foi uma linha na testa, depois uma pausa mais longa do que o normal no rodapé da primeira página. Então ele levantou os olhos para Sr. Felipe com uma expressão que misturava confusão e algo que se parecia muito com o início do pânico profissional. "O que é isso?" ele perguntou. "É a estrutura do fundo fiduciário", disse Sr. Felipe, com a tranquilidade de quem passa 20 anos explicando coisas complicadas para pessoas que não querem ouvi-las. Constituído há 2 anos e 4 meses, com cláusulas específicas de proteção patrimonial, tudo dentro do arcabouço legal vigente. Um fundo fiduciário constituído durante o casamento é um bem suscetível de não... neste caso, interrompeu o Sr. Felipe e abriu outra página. Estas cláusulas específicas, revisadas e validadas pelo Colégio de Notários, estabelecem que os ativos contidos neste instrumento são intransferíveis, inalienáveis e indivisíveis sob qualquer processo civil ou familiar. Foi constituído com bens próprios de Mrs. Ofélia, previamente a qualquer expectativa de herança por parte de Sr. Ramiro, e estruturado de forma que sua transmissão ao beneficiário não gera massa hereditária divisível. Silêncio. Um silêncio diferente de todos os anteriores. Mister Herrera leu, releu, virou páginas, voltou atrás. Seus olhos se moviam rápido, buscando a brecha, o erro, a cláusula mal redigida, o detalhe que pudesse usar. E não encontrava nada porque não havia nada ao encontrar. Minha mãe havia fechado todas as portas. Vanessa me olhou do outro lado da mesa e pela primeira vez em todos aqueles dias, em toda aquela semana de sorrisos calculados e jantares encenados e beijos na bochecha antes de dormir, eu a vi sem máscara. Vi a raiva, uma raiva limpa, direta, sem disfarce, porque já não havia razão para disfarçar. "Como é possível que isso esteja assim estruturado?" perguntou seu advogado a Sr. Felipe, com um tom que já não era de autoridade tranquila, mas de um homem que está vendo o caso desmoronar sobre ele. "Porque Mrs. Ofélia era uma mulher muito inteligente", disse Sr. Felipe, "e porque amava muito seu filho." Lá fora, na sala de espera, Francisco ainda não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Ainda acreditava que estavam ganhando. Ainda não sabia que a armadilha havia se fechado. E o melhor, o que minha mãe havia calculado com aquela precisão dela que eu mal estava começando a dimensionar, é que ainda faltava a parte mais importante. A parte que faria com que tudo o que haviam feito ficasse exposto, não só para mim, mas para todos. Mister Herrera pediu um recesso. Ele o disse com aquela compostura forçada dos advogados, que precisam sair da sala para processar o que acabaram de ler, sem que ninguém os veja fazer isso. Levantou-se, arrumou seus papéis com movimentos lentos demais e controlados demais,
e saiu pela porta lateral da sala de reuniões. Vanessa ficou sentada à minha frente, sozinha, sem seu escudo legal, sem Francisco, sem Clarissa, apenas ela e eu, e o silêncio mais longo que havíamos compartilhado em 12 anos de casamento. Ela me olhou, eu a olhei, e por um momento, apenas um momento, pensei que ela ia dizer algo real, algo verdadeiro, algo que não estivesse calculado nem medido, nem projetado para obter algo em troca. Pensei que talvez, por baixo de todo o plano e da frieza e dos anos de espera, houvesse uma pessoa capaz de me olhar nos olhos e me dizer a verdade, mesmo que já não lhe servisse para nada. Mas não, Ramiro, ela disse com uma voz que ainda tentava ser suave, ainda tentava encontrar o ângulo certo. Isso não precisa ser assim. Podemos chegar a um acordo entre nós, sem advogados, sem processos longos, você e eu sozinhos como adultos. Eu disse devagar, para que cada palavra aterrissasse onde tinha que aterrissar. Vanessa, eu sei de tudo. Pausa. O que você quer dizer com sabe de tudo? As consultas com o advogado de divórcio, as 3 visitas antes que minha mãe morresse, a conversa com Francisco sobre esperar o momento exato, o plano de apresentar a ação em uma sexta-feira à tarde, para que eu não pudesse reagir antes do fim de semana. O rosto dela não desmoronou de repente. Foi gradual, como quando uma parede tem uma pequena rachadura e de repente começa a se abrir, e não há como detê-la. Primeiro os olhos, depois a mandíbula, depois aquela expressão de controle cuidadosamente construída, que foi se desfazendo camada por camada até deixar algo que não tinha nome, mas que eu reconheci de imediato. Medo. Como? Minha mãe sabia de tudo antes de mim, eu disse. Sabia disso há 2 anos. E em vez de me contar e deixar que eu estragasse tudo com uma reação, ela se encarregou de me proteger em silêncio até o último dia de sua vida. Vanessa não disse nada. A visita que você fez a ela há 2 anos, continuei. Quando você foi sozinha para perguntar quanto ela tinha, quando você disse a ela que era melhor colocar tudo em nome dos dois. Ela não esqueceu, nunca esqueceu. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio de alguém que está pensando no que dizer. Era o silêncio de alguém que finalmente entende que não há nada a dizer. A porta se abriu. Mister Herrera voltou. Ele trazia uma expressão diferente da que havia levado. Mais séria, mais quieta. A expressão de alguém que acabara de ligar para um colega para confirmar o que lera e recebeu a confirmação que não queria receber. Ele se sentou, ajeitou os papéis mais uma vez e falou com um tom que já não tinha nada da autoridade do início. Eu revisei a documentação com atenção, ele disse, e devo informar a minha cliente que a estrutura legal do fideicomisso é sólida. As cláusulas de proteção patrimonial estão corretamente constituídas e não há argumento processual viável para contestá-las dentro do âmbito do direito familiar. Vanessa olhou. O que isso significa? Significa que os ativos do fideicomisso não são suscetíveis de divisão conjugal. Nenhum, nenhum. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de toda a meia manhã. Sr. Felipe não disse nada. Eu não disse nada. Não era preciso. Os documentos já haviam dito tudo o que precisava ser dito, mas eu ainda não havia terminado porque havia uma parte do que minha mãe havia preparado que eu ainda não tinha usado. A parte que não tinha a ver com dinheiro nem com documentos legais. A parte que tinha a ver com algo mais importante que o dinheiro. A verdade. Tirei o gravador de voz do bolso do meu paletó. Coloquei-o sobre a mesa. Vanessa o olhou, reconheceu-o imediatamente. Viu o momento exato em que ela o reconheceu porque seu corpo fez algo involuntário. Uma tensão repentina que percorreu seus ombros e seu pescoço como uma corrente elétrica. Isto é uma gravação, eu disse, de uma conversa entre seu irmão Francisco e Mister Herrera, coordenando os prazos do divórcio, discutindo como proceder assim que confirmassem o valor da herança. Mister Herrera permaneceu completamente imóvel. Também há uma gravação de Francisco e você. Continuei olhando para Vanessa, onde vocês falam do plano, onde você confirma que é preciso esperar. Isso não é admissível. Como não estou em um julgamento, eu o interrompi.
olhando para o advogado com uma calma que não sentia necessidade de justificar ainda. Mas posso estar. E se chegar a estar, Sr. Felipe já tem tudo pronto para apresentá-lo da maneira correta. Mister Herrera fechou sua pasta. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas nesse movimento havia uma decisão. A decisão de um homem que estava avaliando se valia a pena seguir em frente com um caso que acabara de se tornar muito mais complicado e muito mais perigoso do que lhe haviam dito quando o contrataram. Vanessa me olhava com uma expressão que já não tinha rastros da mulher que me havia servido água 2 vezes no jantar sem que eu pedisse. Era outra pessoa ou talvez fosse a pessoa real que sempre estivera ali e que eu nunca havia querido ver. "O que você quer, Ramiro?" ela perguntou. E sua voz soou diferente, mais plana, mais direta, sem a melodia calculada de sempre. "Quero que isso termine de maneira limpa", eu disse. "Sem processos longos, sem audiências, sem que ninguém tenha que ouvir essas gravações em um tribunal. E em troca disso, você assina os papéis do divórcio sem reivindicar nada que não seja seu. O que você trouxe para o casamento, você leva. O que é meu fica comigo, sem negociações, sem extensões, sem atrasos." "Isso não é justo", ela disse, e eu tive que fazer um esforço real para não responder o que pensei naquele momento. "É exatamente o que corresponde legalmente dado o instrumento do fideicomisso", disse Sr. Felipe com aquela serenidade sua que, naquele momento, me pareceu a coisa mais poderosa de toda a sala. "Sua cliente não tem direito legal sobre esses ativos. O que Sr. Ramiro está oferecendo é uma saída ordenada. Eu recomendaria que ela considerasse com seriedade." A porta da sala se abriu. Francisco entrou. Não sei se o chamaram ou se ele simplesmente não aguentou mais o tempo na sala de espera. Ele entrou com aquela energia dele de sempre, aquela segurança de homem que acredita que chega para reforçar uma posição vencedora. E assim que ele leu o rosto da irmã e o rosto do advogado e o gravador de voz sobre a mesa, algo nele se apagou. "O que aconteceu?" ele perguntou. Ninguém lhe respondeu imediatamente. Eu o olhei e desta vez não sorri. Não havia nada que me parecesse engraçado naquele momento. Havia apenas um homem que havia construído um plano sobre a dor de outro, que havia usado a morte da minha mãe como uma oportunidade, que havia coordenado friamente o momento exato para destruir minha vida, e que agora estava parado no limiar de uma porta sem entender ainda que o chão debaixo de seus pés já não existia. "Sente-se, Francisco", eu disse. Ele se sentou. Eu lhe expliquei o que havia explicado antes, sem dramatismo, sem elevar a voz. Com a mesma calma com que minha mãe havia construído tudo isso durante 2 anos, eu lhe expliquei o fideicomisso, expliquei as cláusulas, expliquei a gravação. Seu rosto, enquanto ouvia, foi um mapa de tudo o que ele não podia controlar. A surpresa, a raiva, o cálculo frenético, buscando uma saída que não encontrava. E no final, quando terminei de falar, algo nele se assentou em uma expressão que não era nenhuma das anteriores. Era derrota. "Isso que gravaram não é legal", ele disse, mas sua voz não tinha convicção. "Pode ser", eu disse, "mas uma conversa entre um advogado e o familiar de uma das partes coordenando os prazos de um processo é, no mínimo, uma falta ética grave para o Sr. Cláudio Herrera. E uma conversa sua com sua irmã planejando se aproveitar de uma herança é, no mínimo, algo que um juiz vai ler com muito interesse." O Sr. Cláudio Herrera não disse nada. Seu silêncio foi a resposta mais eloquente de toda a manhã. "Isso não termina aqui", disse Francisco com aquela última resistência de quem não tem mais nada, mas ainda não consegue admitir. "Sim, termina aqui", eu disse, "porque se não terminar aqui, a próxima parada é um tribunal com tudo isso sobre a mesa, e você sabe melhor do que ninguém o que acontece quando uma gravação assim se torna parte de um processo público." Silêncio. Francisco olhou para Vanessa. Vanessa olhou para Francisco, e naquele olhar entre irmãos que haviam planejado tudo juntos durante meses, não havia comunicação. Havia duas pessoas percebendo ao mesmo tempo que o plano no qual haviam investido tanto tempo e tanta frieza havia desmoronado completamente. Clarissa entrou naquele momento. Ninguém a havia chamado, mas ela entrou como sempre, como se tivesse o direito de estar em qualquer lugar que dissesse respeito aos seus filhos. Ela parou no centro da sala,
leu os rostos e, pela primeira vez desde que a conhecia, não disse nada. Não tentou suavizar, não tentou mediar. Ela ficou parada em silêncio com aquela expressão de mulher que acaba de entender que o jogo está perdido e que a única coisa que resta é decidir como sair. Senhor. Felipe recolheu seus documentos com calma, os organizou, os guardou em sua pasta e me olhou com aquela expressão tranquila e séria que havia tido desde o início. A expressão de um homem que havia guardado um segredo durante 2 anos e que finalmente havia visto esse segredo cumprir seu propósito. Eu me levantei, abotoei meu paletó e, antes de sair, parei um momento. Olhei para os três, para Vanessa, para Francisco, para Clarissa, para as 3 pessoas que haviam entrado na vida da minha mãe e na minha com um plano frio e calculado, que haviam esperado com paciência o momento mais doloroso da minha vida para executá-lo, que haviam tomado o café da manhã na cozinha de uma mulher morta enquanto calculavam quanto podiam levar. Não disse nada, não era preciso. O olhar foi suficiente. Saí daquela sala com o Senhor Felipe ao meu lado e com algo no peito que não era exatamente alívio, mas que se parecia muito com isso. Algo que tinha o peso de tudo o que havia acontecido naquela semana e também o peso de tudo o que minha mãe havia carregado sozinha durante 2 anos para que eu chegasse àquele momento de pé. Lá fora, o sol era o mesmo de sempre, mas todo o resto havia mudado. Naquela noite, dormi em um hotel. Não queria voltar para a casa da minha mãe com eles ainda lá. Não porque tivesse medo deles, não porque não pudesse enfrentá-los, mas porque precisava de um espaço que fosse completamente meu, sem suas vozes, sem seus movimentos calculados, sem o peso de tudo o que aquelas paredes haviam absorvido nos últimos dias. Precisava de silêncio real. Não o silêncio encenado dos jantares, nem o silêncio tenso das manhãs. Silêncio verdadeiro. Sentei-me na beira da cama do hotel com o telefone na mão. Não liguei para ninguém. Não havia ninguém para quem eu pudesse ligar naquele momento que pudesse entender completamente o que eu estava vivendo. Os amigos que eu tinha eram, em sua maioria, amigos dos dois, de Vanessa e meus, construídos durante 12 anos naquela zona intermediária, onde os casamentos acumulam pessoas que não são completamente de um, nem completamente do outro. Não havia um único número naquele telefone para o qual eu pudesse ligar e dizer tudo sem ter que explicar demais. Pensei na minha mãe, pensei muito nela naquela noite. Pensei nela naquela cama de hospital onde havia passado seus últimos meses, com o corpo cada vez mais cansado e a mente cada vez mais focada no que tinha que deixar resolvido antes de partir. Pensei nela assinando documentos com o Senhor Felipe, ouvindo gravações, revisando cláusulas legais que a maioria das pessoas saudáveis nunca entende completamente. Pensei nela tomando decisões difíceis, sozinha, sem poder me contar nada, porque sabia que se me contasse, eu estragaria tudo com a impulsividade que ela conhecia melhor do que ninguém. Ela me conhecia melhor do que ninguém. Isso era o que mais me doía e o que mais me reconfortava ao mesmo tempo. Que me conhecesse tão bem, que soubesse exatamente o que eu precisava sem que eu pedisse, que me quisesse tanto a ponto de investir suas últimas energias não em se despedir, mas em me proteger, que confiasse que eu, quando chegasse o momento, teria a inteligência de seguir suas instruções, mesmo que não as entendesse completamente. Chorei naquela noite. Chorei como não havia chorado no hospital quando ela morreu, porque no hospital ainda havia formalidades a cumprir e aparências a manter, e uma carta no bolso que não me deixava desabar completamente. Mas naquela noite, sozinho naquele quarto de hotel com a cidade lá fora e o silêncio lá dentro, chorei tudo o que não havia chorado antes. Por ela, pelos 12 anos, pelo Ramiro que havia acreditado em algo que não existia, por todos os jantares, viagens e aniversários que agora tinham uma sombra pairando que nunca iria desaparecer. Chorei por um bom tempo e depois parei. Lavei o rosto, sentei-me em frente à janela. Olhei as luzes da cidade por um tempo que não percebi passar e quando me levantei para deitar, senti-me diferente, não melhor, não pior de frente, como quando algo que estava aberto há tempo demais se fecha e o ar muda, mesmo que você não saiba exatamente por quê. Na manhã seguinte, liguei para o Senhor Felipe. Como estamos? Perguntei.
Mister Herrera contatou meu escritório hoje cedo. Ele disse. Ele disse: quer negociar os termos do divórcio nos termos que você propôs ontem? Sem reivindicações sobre o fundo fiduciário e Francisco. Pausa breve. Isso é o interessante, Senhor Ramiro. Aparentemente, Mister Herrera também comunicou a Francisco que não continuará representando o caso se houver risco de que a gravação se torne parte de um processo. Ele não quer que o nome dele apareça nesse contexto. Claro que não. Um advogado coordenando os prazos de um processo com o parente de seu cliente era, na melhor das hipóteses, uma falha ética grave. Na pior, algo que poderia custar-lhe a licença. Mister Herrera havia calculado seus próprios riscos naquela noite e havia chegado à única conclusão lógica: retirar-se antes que a situação o atingisse. Francisco havia ficado sem advogado, e sem advogado, sem o fundo fiduciário que esperavam tocar, sem a gravação que acreditavam que ninguém tinha. O plano que haviam construído durante meses havia se reduzido a nada, a exatamente nada. Quando podemos assinar? Perguntei. Quando você disser, posso ter os papéis prontos para amanhã. Amanhã, então. Desliguei, tomei banho, tomei café da manhã sozinho no restaurante do hotel, com o jornal aberto à minha frente, embora não tenha lido nenhuma linha. Estava pensando nos próximos passos, não apenas nos legais, mas nos pessoais. Aqueles que ninguém te explica quando uma vida inteira se reorganiza de repente e você tem que decidir o que construir sobre o que restou. Eu tinha 46 anos. Eu tinha milhões de dólares em um fundo fiduciário que ninguém podia tocar. Eu tinha a casa da minha mãe, que agora era minha, com todos os seus quartos e seus cheiros, e aquela cadeira desconfortável ao lado da cama onde eu havia dormido nas últimas semanas de sua vida. E tinha algo mais que não tinha preço e que não aparecia em nenhum documento legal. Eu tinha a certeza de que minha mãe me havia visto completamente, com todas as minhas ingenuidades e meus pontos cegos, e minha tendência a confiar demais nas pessoas que amava. Ela me havia visto, me havia conhecido e, em vez de me julgar, havia decidido me proteger. Isso não era algo que se pudesse colocar em uma pasta, nem em um fundo fiduciário, nem em nenhum instrumento legal. Era simplesmente amor, o amor mais real que havia recebido em muito tempo. Voltei para a casa da minha mãe naquela tarde. Quando cheguei, encontrei Vanessa, já havia começado a arrumar suas coisas. Havia malas no corredor, caixas sobre a mesa da sala de jantar, roupas dobradas em sacolas. Clarissa as ajudava em silêncio, sem o dinamismo dos dias anteriores, sem a energia de mulher que se move por uma cozinha alheia, como se fosse própria. Ela estava quieta, opaca, como uma versão desinflada de si mesma. Francisco não estava. Perguntei a Vanessa onde estava seu irmão. Ele foi embora esta manhã, disse ela, sem levantar os olhos do que estava dobrando. Não disse mais nada. Fui para o quarto da minha mãe. Sentei-me em sua cama, coloquei a mão sobre a colcha que ela mesma havia tecido anos atrás. Uma colcha de cores que estava naquela cama desde que eu era criança e que ainda cheirava a ela. Aquele perfume suave e discreto que nunca mudou em toda a sua vida. Fiquei ali por um bom tempo conversando com ela em silêncio, da maneira como se fala com aqueles que já se foram, quando não há mais ninguém para ouvir. Eu disse a ela que havíamos conseguido. Eu disse a ela que o plano dela havia funcionado exatamente como ela havia calculado. Eu disse a ela que eu estava bem, que ia ficar bem, que não se preocupasse, e então eu disse a ela algo que não havia dito vezes suficientes quando ela estava viva, que a amava, que ela era a pessoa mais extraordinária que eu havia conhecido, que eu não a merecia. No dia seguinte, assinamos os papéis. Foi uma reunião breve no escritório de Sr. Felipe, sem Mister Herrera, que havia sido substituído por outro advogado que Vanessa contratou com urgência e que claramente não conhecia todos os antecedentes do caso. Sr. Felipe explicou a situação com sua precisão habitual. O novo advogado revisou os documentos. Ela não encontrou nada a objetar, porque não havia nada a objetar. Vanessa assinou. Eu assinei. E com essas duas assinaturas em um papel, 12 anos se tornaram algo que pertencia ao passado.
Não houve drama, não houve gritos, não houve nenhuma das cenas que eu havia imaginado nos momentos mais sombrios daquela semana. Apenas duas pessoas sentadas em lados opostos de uma mesa, assinando documentos em silêncio, com a distância de quem já terminou de dizer tudo o que tinha a dizer, embora nenhum dos dois tivesse dito quase nada em voz alta. Quando terminamos, Vanessa se levantou, pegou sua pasta, vestiu o casaco e, antes de sair, parou por um momento. Ela me olhou e em seu rosto havia algo que eu não esperava ver. Não era arrependimento. Não exatamente. Era algo mais parecido com reconhecimento. O reconhecimento de alguém que acabou de entender que subestimou a pessoa à sua frente, que calculou mal, que o homem tranquilo e confiante que ela pensou ter não era exatamente isso, ou pelo menos não apenas isso. Ela não disse nada. Eu também não. Ela saiu. Senhor Felipe fechou a pasta, olhou-me por cima dos óculos com aquela expressão de sempre, séria e tranquila, e com algo de calor guardado sob a superfície. Como se sente? Ele perguntou. Pensei na resposta por um momento. Como alguém que acabou de terminar algo muito longo, eu disse. Ele assentiu devagar. Sua mãe estaria orgulhosa. Não respondi. Não era necessário. Saí para a rua com o sol no rosto e os papéis debaixo do braço, e algo no peito que era uma mistura estranha de alívio e tristeza, e uma espécie de gratidão enorme e silenciosa que eu não sabia exatamente para onde direcionar, mas que estava ali completamente real, completamente presente. Caminhei sem rumo por um tempo. Pensei em tudo o que vinha na casa da minha mãe, que agora era minha e que precisaria de tempo para deixar de se sentir vazia. No soma desconhecida de dólares que esperavam naquele fundo fiduciário como uma responsabilidade e não apenas como um número, na vida que eu teria que reconstruir a partir de um ponto que não havia escolhido, mas que era o único ponto de onde eu podia começar. Pensei no que minha mãe havia me escrito no final de sua carta. Você merece alguém que te ame por quem você é, não pelo que você pode dar. Nunca se esqueça disso. Parei na esquina, respirei fundo e pela primeira vez em toda aquela semana, senti que o futuro não era uma ameaça, era simplesmente o que vinha a seguir, e eu estava pronto para recebê-lo. 3 semanas se passaram desde o dia das assinaturas. 3 semanas que pareceram mais longas do que alguns anos inteiros da minha vida anterior. 3 semanas de silêncio, de ordem, de me levantar todas as manhãs na casa da minha mãe e preparar um café, na mesma cafeteira que ela usou durante 20 anos. Sentar na mesma cadeira onde ela se sentava. Olhar pela mesma janela que dava para o pequeno jardim que ela cuidou com uma dedicação que eu nunca valorizei o suficiente enquanto ela estava viva. Eu havia decidido ficar naquela casa por um tempo, não de forma permanente. Ou talvez sim, eu ainda não sabia, mas precisava estar ali. Precisava respirar aquele espaço, caminhar por aqueles cômodos, dormir sob aquele teto, não por nostalgia nem por dor, mas porque era o único lugar onde eu sentia que ainda podia ouvi-la. Não sua voz, algo mais sutil, a presença de uma pessoa que amou tanto um lugar que deixou algo de si mesma impregnado em cada canto. Minha mãe havia sido assim, silenciosa, mas presente em tudo. Senhor Felipe me ligou uma manhã, como sempre, sem preâmbulos desnecessários, direto ao ponto. Senhor Ramiro, há algo que sua mãe me pediu para entregar a você quando eu considerasse que você já estaria pronto. Não, antes. Parei com o café a meio caminho da boca. O quê? Uma última carta, diferente das outras duas. Esta não tem a ver com dinheiro nem com documentos. Ela me disse que era pessoal, que era o que ela queria que você tivesse quando todo o resto já estivesse resolvido. Combinamos de nos encontrar naquela mesma tarde. Fui ao escritório do Senhor Felipe com aquela sensação estranha de quem já acredita que sabe tudo e de repente percebe que ainda resta mais uma porta. O escritório cheirava igual a sempre, a papel e a madeira envernizada, e a café velho. Senhor Felipe me recebeu de pé como da primeira vez e apertou minha mão com a mesma firmeza de sempre. Sobre a mesa havia um envelope menor que os anteriores, sem papel timbrado, sem formalidades, apenas meu nome escrito com sua letra no centro do envelope,
com aquela caligrafia que inclinava levemente as letras para a direita, como se sempre estivessem avançando para algo. Peguei-o, abri-o devagar e comecei a ler. Ramiro, se você está lendo isto, é porque tudo já passou, porque você já sabe a verdade, já tem o que eu te deixei e já tomou as decisões que tinha que tomar. E se eu te conheço bem, e acredito que te conheço melhor do que ninguém, agora você está sentado em algum lugar sentindo-se entre aliviado e triste e se perguntando o que vem a seguir. Então, vou te dizer o que vem a seguir. Tive que parar. Respirei. Era exatamente o que eu estava sentindo, aliviado e triste sem saber o que viria a seguir. Como sempre, ela tinha me lido sem estar presente. Como sempre, ela tinha antecipado o que eu precisava antes mesmo que eu soubesse. Continuei lendo. Primeiro, quero que você saiba algo que nunca te disse vezes suficientes em vida e que me arrependo de não ter dito mais vezes. Você é o melhor homem que conheço. Não porque seja perfeito, precisamente porque não é. Porque você é bom, mesmo que às vezes isso te custe. Porque você confia, mesmo que às vezes isso te machuque. Porque você ama de verdade, mesmo que nem sempre te retribuam da mesma forma. Isso não é ingenuidade, filho. Isso é caráter. E o mundo precisa de mais pessoas com esse caráter, mesmo que o mundo nem sempre o reconheça. Tive que abaixar o papel por um momento. Senhor Felipe olhava pela janela. Ele estava me dando espaço. Era bom nisso. Voltei à carta. O que vivi estes 2 anos não foi fácil. Saber o que eu sabia e não poder te dizer. Te ver com ela e ter que guardar silêncio. Havia noites no hospital em que a única coisa que eu queria era te ligar e te contar tudo. Mas sabia que não era o momento. Sabia que se eu te dissesse antes da hora, você reagiria pela dor e não pela clareza. E você precisava de clareza. Sempre precisou de clareza mais do que consolo, mesmo que nem sempre soubesse disso. Ela tinha razão. Sempre tinha tido razão nessas coisas. O dinheiro que te deixei não é só dinheiro, é tempo, é liberdade. É a possibilidade de escolher o que vem a seguir sem que ninguém te pressione nem te condicione. Use-o com inteligência, mas não o transforme no mais importante. Nunca deixe que o dinheiro seja o mais importante, filho. Aqueles que fazem isso acabam se parecendo com as pessoas das quais estou te protegendo. Li aquela linha 2 vezes e entendi que minha mãe, até em suas últimas palavras, estava me ensinando algo. Há mais uma coisa que quero que você saiba, e esta é a parte que mais me custou escrever. Quando Vanessa veio me visitar há 2 anos para me perguntar sobre meus bens, eu respondi com calma. Eu disse a ela que não sabia do que ela estava falando, mas antes que ela fosse embora, eu perguntei algo a ela. Perguntei se ela era feliz com você. Sim, ela te amava. E ela me olhou nos olhos. Ramiro, ela me olhou diretamente e me disse que sim, que te amava. E naquele momento, eu não soube se ela mentia ou se em alguma parte dela era verdade. Ainda não sei, mas o que sei é que o amor que não é capaz de ser leal não é suficiente. Não importa se é real em alguma parte. Se não é o suficiente para ser leal, não é suficiente para você. Dobrei o papel, desdobrei-o. Continuei lendo. Agora o que vem a seguir, e isso é o mais importante de tudo isso que te escrevi. Quero que você se dê permissão para começar de novo, sem culpa, sem a sensação de que tem que explicar a ninguém o que aconteceu, nem justificar o que decidiu. Começar de novo não é se render, é exatamente o contrário. É ter a coragem de dizer: isso não funcionou, me doeu, eu vivi e agora sigo em frente. Isso requer mais força do que ficar. Sempre requer mais força do que ficar. Lá fora na rua, um carro passou com a música ligada, um som completamente comum, que naquele momento me pareceu o som mais normal e mais reconfortante do mundo. A vida lá fora seguindo seu ritmo. O mundo sem saber nem se importar com o que estava acontecendo dentro daquela pequena sala, com cheiro de papel velho, a vida comum, que era exatamente o que eu queria recuperar. Uma última coisa, e com isso termino, porque já me cansei de escrever e a mão me dói, e a enfermeira vai me repreender se me vir com o caderno.
Há uma caixa no armário do meu quarto, na prateleira de cima, atrás dos cobertores azuis. Abra-a quando estiver pronto, não antes. Você vai saber quando é a hora. Com todo o meu amor, sempre sua mãe. Dobrei a carta, guardei-a no bolso do paletó junto ao coração, que era onde eu sentia que deveria estar. Sr. Felipe me olhou quando levantei o rosto. Está tudo bem? Perguntou. Sim, eu disse. E era verdade de uma maneira que não tinha sido verdade em muito tempo. Voltei para casa, fui direto para o quarto da minha mãe, abri o armário, movi os cobertores azuis que cheiravam a lavandas e a tempo guardado. E atrás deles, exatamente onde ela disse, havia uma caixa de madeira pequena, simples, sem adornos, com uma pequena fechadura que não tinha chave porque não estava trancada. Tirei-a com cuidado. Sentei-me na beirada da cama dela sobre a colcha de crochê colorida. Abri a caixa. Dentro havia várias coisas. Uma fotografia minha de quando eu era criança, de uns 7 ou 8 anos, sorrindo com todos os dentes de leite que ainda tinha, com o cabelo bagunçado e uma camisa listrada que eu não me lembrava, mas que na foto me fazia parecer o menino mais feliz do mundo. Debaixo da fotografia havia uma corrente de prata fina, a que minha mãe usou sempre, a que eu me lembrava desde que tinha memória, com uma medalha pequena que se havia desgastado tanto com os anos que quase não se podia distinguir a imagem. E debaixo da corrente, dobrado em quatro, havia um papel. Não era uma carta longa, era apenas uma folha com poucas linhas escritas com a mesma caligrafia de sempre, mas mais trêmula que as anteriores. A letra de alguém que escreve com o corpo já muito cansado, mas com a vontade completamente intacta. Esta corrente foi a que seu pai me deu quando nos comprometemos. Eu a usei todos os dias da minha vida. Quero que você a tenha, não para que a guarde, para que a use, para que, cada vez que a sinta no pescoço, se lembre de que veio de um amor real, que isso existe, que isso é possível e que você merece encontrá-lo novamente. Fiquei imóvel por um tempo que não soube medir, com a corrente na mão, com a fotografia do menino de 7 anos que eu era em cima da colcha colorida, com a letra trêmula da minha mãe no papel e o perfume dela ainda presente em cada centímetro daquele quarto. E então, aconteceu algo que eu não esperava. Não chorei. Sorri. Sorri daquele jeito que às vezes aparece quando algo muito doloroso e algo muito bonito chegam ao mesmo tempo, e o corpo não sabe como separar as duas coisas e as processa juntas, misturadas como uma única emoção que não tem nome exato, mas que se sente completamente real. Coloquei a corrente, sentia fria no início contra o peito, depois ela foi esquentando com o calor do corpo. Então parei de senti-la como algo alheio e começou a se sentir como algo próprio. Levantei-me, fui à janela do quarto da minha mãe. O pequeno jardim estava ali com as plantas que ninguém havia regado em semanas e que, no entanto, continuavam vivas, resistindo como resistem todas as coisas que têm raízes suficientemente profundas. Pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos dias. A carta no corredor, e a voz de Francisco na gravação. O rosto de Vanessa quando entendeu que não havia nada para levar. A assinatura nos papéis do divórcio. O escritório de Sr. Felipe. As noites sozinho no hotel. As manhãs com o café na cozinha da minha mãe. E pensei nela, em Ofélia, na mulher que havia enfrentado uma doença terminal com a mesma dignidade silenciosa com que havia levado toda a sua vida, que havia gasto suas últimas energias não para se despedir, mas para construir, que havia confiado em mim, embora eu nem sempre tivesse dado razões para confiar, que me havia conhecido melhor que ninguém e me havia amado exatamente assim, com todos os meus defeitos e meus pontos cegos e minha tendência a acreditar demais nas pessoas erradas. Havia uma coisa que entendi naquela tarde, parado em frente à janela com a corrente dela no pescoço e o jardim dela à minha frente, que o amor verdadeiro não desaparece, muda de forma, torna-se lembrança, torna-se objeto, torna-se uma corrente de prata fina que se aquece com o calor do corpo, torna-se uma carta dobrada em quatro guardada no bolso, torna-se a sensação de ter sido visto e protegido e amado por alguém que já não está, mas que de alguma forma continua presente em cada decisão que se toma,
Em cada momento em que se escolhe a dignidade sobre a reação, a clareza sobre o impulso, a paciência sobre o desespero. Minha mãe havia me ensinado tudo isso, não com palavras, com o que havia feito. Saí para o jardim, peguei a mangueira, comecei a regar as plantas que ninguém havia regado em semanas, uma por uma, com calma, sem pressa. Era um ato pequeno, completamente comum, mas pareceu o primeiro passo de algo novo, como o primeiro dia de uma vida que ainda não tinha forma, mas que era completamente minha. E isso, depois de tudo o que havia acontecido, era exatamente o suficiente.